Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de geometria, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho aí para receber notificações de vídeos novos. Porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica atualizado aí com o conteúdo do canal. No final, se você gostar, compartilha com aquele amigo que está estudando com você e deixa aquele like aí para fortalecer o canal, certo? Então vamos começar. A primeira parte já está aí na tela, ó. Vamos falar de retas paralelas. E para ser bem mais específico, retas paralelas distintas. Como é que eu identifico isso? Às vezes está nos enunciados lá dos exercícios e a gente não consegue identificar. Retas paralelas distintas são retas que não se cruzam, ou seja, retas que não possuem pontos em comum. Tranquilo? Então, todo par de retas paralelas distintas não possuem pontos em comum. Agora vamos ver um outro modelo de reta, que são as retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que possuem um ponto em comum. Então, ó, elas se cruzam aqui, ó, formando um ponto em comum. E detalhe, o ângulo formado por essas duas retas aqui, ó, é um ângulo diferente de 90 graus, beleza? Pode ser 90 graus? Até pode, mas quando for 90 graus, a gente não vai chamar essas retas de concorrentes. A gente vai chamar essas retas de perpendiculares. Tranquilo? Então, aqui, ó, os três modelos mais usados na geometria plana. Retas paralelas distintas, são retas que não possuem pontos em comum. Retas concorrentes, são retas que possuem um ponto em comum, então são retas que se cruzam. Ó. E quando essas retas concorrentes, além de se cruzar, elas formam um ângulo de 90 graus, aí elas recebem o nome especial de retas perpendiculares, tranquilo? Então eu posso dizer que todas as retas que se cruzam são retas concorrentes, mas aquelas retas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, elas recebem o nome especial aí de retas perpendiculares, tranquilo? Vamos continuar agora para a gente falar de polígonos, porque quando a gente pega a reta, a gente pega um pedacinho da reta, a gente chama esse pedacinho de reta de segmento de reta, que começa em um determinado ponto A e termina em um determinado ponto B. Quando eu pego vários segmentos de reta e fecho uma figura, a gente tem um polígono. Então vamos falar um pouquinho aí sobre os polígonos. Então, o que é um polígono? Um polígono é a união de vários segmentos de reta. Então, quando a gente pega vários segmentos de reta e fecha uma figura, a gente chama essa figura de polígono. Os polígonos são divididos em duas maneiras aqui, ó. Polígonos simples e polígonos não simples. E existem outras classificações aqui que a gente vai abordar nessa aula também. Então vamos ver a diferença de um polígono simples para um não simples. Então tá aqui, ó. Um polígono simples, então eu tenho aqui, ó, começa aqui, aí vem para cá, tal, desceu. Então eu tenho uma figura de 5 lados aqui. Você percebe que esses lados eles não se cruzam. Então aqui eu tenho um polígono simples. Se, quando eu for formar essa figura, os lados se cruzarem, aí a gente fala que essa figura é uma figura não simples. Então, ó, começou aqui, aí veio para cá, aí daqui veio para cá, ó, fechou aqui uma figura, mas eu tem dois lados que se cruzam aqui, ó. Então, a gente chama esse polígono de um polígono não simples, beleza? Então, aqui está a nossa primeira diferença, né? Definimos os polígonos e classificamos como simples ou não simples. Agora vamos ver os elementos de um polígono. A gente vai focar nossos estudos mais nos polígonos simples. Tranquilo? Então vamos lá. Então, coloquei uma figura aqui ó, de 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Se todos esses lados forem iguais, a gente vai chamar essa figura de figura regular. Se não for todos os lados iguais, a gente vai chamar apenas de uma figura de 5 lados, beleza? Um polígono de 5 lados. Que daqui a pouco eu vou mostrar para você o nome certinho desse polígono. Então, a gente vai partir do princípio que aqui os lados são diferentes, beleza? Então,
Quais são os elementos de um polígono simples? A gente tem os vértices e os lados. Então, ó, vértice aqui é o encontro das retas. Ó. Então, tem o vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e o vértice E. Então, temos 5 vértices. Se o polígono tem 5 vértices, automaticamente ele tem 5 lados. Em qualquer polígono, a quantidade de vértices é igual à quantidade de lados. Então, falando dos polígonos simples, beleza? E aqui, ó, percebe o quê? Os lados são formados por segmentos de retas, como eu tinha dito aqui no começo. Então, eu tenho o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD, o segmento DE e o segmento EA, fechando a figura. Então, terminou onde começou, no vértice A. Então, tá aqui, ó, vértices AB, CD, E e os lados AB, BC, CD, DE e EA ou AE, tanto faz. A ordem das letras aí não vai importar, tranquilo? Vamos ver uns outros elementos aqui dos polígonos. Então, ó, a gente tem também os ângulos internos. Então, ó, quando eu pego dois lados aqui, ó, e parto do vértice A, ó, então os dois lados que saem do vértice A, eles formam um ângulo. E esse ângulo aqui é chamado de ângulo interno do polígono. Então, se ele tem 5 vértices, ele também vai ter 5 ângulos internos. Além dos ângulos internos, o polígono também tem os ângulos externos. E como é que eu faço um ângulo externo de um polígono? Então, olha aqui para o lado AB. Então, eu prolonguei esse lado AB, ó, essa parte vermelha não existe, não faz parte da figura, é só um prolongamento do lado, e aí formou um ângulo aqui fora da figura. Ó. Esse ângulo é chamado de ângulo externo. Quando eu prolonguei o lado BC, aconteceu a mesma coisa, ó, formou um outro ângulo externo. Quando eu prolonguei o lado CD, aconteceu a mesma coisa, ó, ângulo externo. Aconteceu a mesma coisa aqui quando eu prolonguei o DE. E também aconteceu a mesma coisa aqui quando eu prolonguei o lado EA, certo? Esses ângulos externos, toda vez que eu pensar, vamos supor, ó, estou pensando no vértice A. Quando eu pegar o ângulo interno do vértice A e somar com o ângulo externo do vértice a soma desses dois sempre vai dar 180 graus. Isso acontece no vértice A, no vértice B, no vértice C, no vértice D e no vértice E. Então, quando eu somar, por exemplo, o vértice E, se eu pegar o ângulo interno, se eu falar que ele tem 120 graus, então o ângulo externo vai ter 60, porque a soma dos dois tem que dar 180 graus. Então, vamos supor o ângulo externo aqui do vértice D tem 30 graus. Então, eu sei que o ângulo interno tem 150, porque a soma dos dois tem que dar 180 graus. Beleza? Agora vamos ver um outro elemento aí bem particular, que são as diagonais de um polígono. Então, ó, o que são as diagonais? Diagonais é um segmento formado pela união de dois vértices não consecutivos. Então, o que são vértices consecutivos? Por exemplo, A e B são vértices consecutivos. Se eu ligar o vértice A no vértice B, eu tenho um lado da figura. Agora, se eu ligar o vértice A no vértice C, aí eu tenho uma diagonal, porque A e C não são consecutivos. Se eu ligar o vértice A no vértice D, eu também vou ter uma outra diagonal. E se eu ligar o vértice A no vértice E, eu não vou ter uma diagonal, eu vou ter um lado, porque esses vértices são consecutivos. Tranquilo? Então vamos construir todas as diagonais aqui dessa nossa figura. Então, ó, se eu sair do vértice A, eu posso ir para o vértice D e posso ir para o vértice C. Então, temos duas diagonais aqui, ó, que partiram do vértice A. Se eu for para o vértice B, vai ter uma diagonal que vai sair do B e vai para o E, e tem uma outra diagonal que vai sair do B e vai para o D. E se eu for para o vértice C, vai acontecer a mesma coisa. Vai sair uma diagonal do C para o A, mas também vai sair uma outra do C para o E. Então, eu tenho todas essas diagonais aí. Essas diagonais também são segmentos de reta. Então, a gente pode escrever assim, ó. São as diagonais AC, AD, BD, BE e CE, certo? Então,
aqui a gente falou sobre diagonais. Como é uma revisão focada aí nos conceitos básicos, a gente não vai calcular número de diagonais, a gente não vai calcular soma de ângulos. Nosso objetivo aqui é fazer uma apresentação dos polígonos para você, certo? Mais tarde, quando a gente for avançar aí no estudo da geometria, a gente entra mais com mais detalhes sobre isso aí, tranquilo? Agora, vamos classificar o polígono em relação ao número de lados. Então, conforme a quantidade de lados que um polígono tem, ele recebe um nome especial, certo? Se todos os lados forem iguais, vai ter um nome aqui, ó, chamado regular aqui. Então, eu vou te explicar certinho. Então, uma figura com 3 lados, que é o menor polígono possível, é um triângulo qualquer, certo? Então, qualquer triângulo é um polígono de 3 lados. Se esses 3 lados forem iguais, a gente vai falar que esse triângulo é um triângulo equilátero, certo? Aqui, ó, 4 lados. Uma figura de 4 lados, um polígono de 4 lados, é chamado de quadrilátero. Se esses 4 lados forem iguais, aí a gente pode chamar ele de quadrado, porque são 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Então, um polígono regular com 4 lados é o nosso famoso quadrado. Se não for 4 lados iguais, a gente chama de quadrilátero, porque existem várias figuras de 4 lados. Agora aqui, ó, de 5 lados para frente, o que muda? Se os lados forem iguais, a gente só vai acrescentar a palavra regular. Então, essa figura que a gente tem aqui, ó, 5 lados, é um pentágono. Então, se todos os lados fossem iguais, seria um pentágono regular, certo? Então, temos com 5, com 6 é um hexágono, com 7 um heptágono, 8 octógono, eneágono, 9 lados, decágono, 10 lados, um decágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados, pentadecágono, 15 lados e icoságono, 20 lados. Esses são os que a gente mais usa aí quando a gente está estudando geometria, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, certinho? Então tem uma tabelinha aí, ó, depois você faz um print com calma para você guardar isso, que pode te ajudar bastante. Beleza? Agora vamos falar de uma outra classificação aqui dos polígonos que é bem importante para a gente, certo? Então, ó, vamos falar dos polígonos que são chamados de polígonos convexos e não convexos, tranquilo? Então existem dois tipos de polígonos aí: os convexos e os não convexos, que a gente acaba chamando de polígonos côncavos. Vamos ver como é que a gente identifica um polígono convexo. Existem duas maneiras de identificar. Deixa eu fazer uma mudança aqui para te ajudar a pensar aqui, ó. O polígono convexo é o seguinte, ó. Vou pegar uma canetinha aqui só para você entender o conceito. Como é que eu sei que um polígono é convexo? Faz 2 pontos em qualquer lugar desse polígono, qualquer lugar. Quando você juntar esses 2 pontos, que você fizer um segmento de reta, deixa eu apagar aqui que tá bem feinho isso aqui. Você faz 2 pontos em qualquer lugar do polígono, 2 pontos, certo? E aí você pega uma régua e tenta fazer um segmento de reta que vai unir esses 2 pontos. Então, ó, vou pegar aqui, ó, e vou unir os 2 pontos que eu fiz. Percebe que esse segmento de reta, ele não saiu da figura em momento algum. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Todo 2 pontos que você fizer aqui, ó. Então, ó, fiz um ponto aqui, fiz um ponto aqui. Quando eu unir esses pontos, ó, eu não vou sair da figura. Então, isso é característica de um polígono convexo. Se existir uma única reta que saia fora do polígono, a gente chama esse polígono de polígono não convexo ou polígono côncavo. Então, ó, olha o que acontece nesse outro polígono aqui, ó. Vamos supor que eu faça um ponto aqui, ó. Fiz um ponto aqui e fiz um outro ponto aqui, ó. Vou unir esses pontos com segmento de reta. Então, ó, vai vindo aqui para cá. Percebe que essa partezinha aqui, ó, saiu da figura. Então, esse polígono não é um polígono convexo. Ele é um polígono
côncavo, beleza? E uma outra maneira de saber é em relação ao ângulo. Quando você faz uma reta aqui, ó, se eu marcar um único ponto em cima dessa reta, vou pegar aqui e fazer isso aqui, ó. E quando eu desenho isso aqui é a representação de um ângulo raso, ou seja, um ângulo que mede exatamente 180 graus, certo? Então, isso é um ângulo de 180 graus. Todo polígono que não é convexo, ele tem um ângulo maior que 180 graus, ó. Então, ó, se você pegar esse ângulo aqui, ó, ele é maior do que 180 graus e tem que ser um ângulo interno, tá? Não pode ser externo. Então, ó, um ângulo interno maior que 180 graus já indica que esse polígono não é um polígono convexo, é um polígono côncavo. Então, tem duas maneiras de você identificar. Fazendo a união aqui dos pontos através de segmento de retas. Se sair da figura, se existir uma linha que saia da figura, por menor que seja esse corte, já está falando que ele é côncavo. Se todas as linhas que você fizer ficarem dentro da figura, é um polígono convexo. Uma outra maneira é olhar para os ângulos. Se todos os ângulos internos da figura forem menores que 180 graus, a gente fala que esse polígono é convexo também. E se existir pelo menos um ângulo interno que é maior que 180 graus, a gente fala que esse polígono é um polígono côncavo. Beleza? E aqui, ó, sobre os quadrados, que são os quadriláteros. Existem algumas particularidades aí. Existem outras, mas eu quero focar nessas duas aí para a gente terminar a aula. Isso aqui cai muita pegadinha. Muitas provas aí colocam isso e aí a gente acaba caindo em algumas pegadinhas. Então ele colocou aqui, ó. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Então, por exemplo, ó, eu vou desenhar um quadrado aqui, ó. E o que que a gente sabe do quadrado? Então, quando a gente começa a estudar lá no ensino fundamental, a primeira coisa que a gente fala do quadrado é uma figura que tem os quatro lados iguais, certo? Então, isso é um quadrado para a gente. Mas eu poderia ter essa figura aqui, ó. Essa figura, se eu esticar esse lado aqui, ó, essa figura a gente chama ela de retângulo, certo? Mas o quadrado, ele é um tipo de retângulo especial. Então, todo retângulo que tem todos os lados iguais, a gente dá o nome especial de quadrado, certo? Então, todo quadrado pode ser chamado de retângulo também, mas nem todo retângulo pode ser chamado de quadrado. Para ser chamado de quadrado, tem que ter os quatro lados iguais. Beleza? A mesma coisa acontece com os losangos. Então, ó, você pega esse quadrado aqui, ó, coloca aqui. E o que que é o losango? Deixa eu arrumar a imagem aqui para você. O losango é uma figura que a gente olha sempre parecendo desse jeito aqui, ó, como se fosse um balãozinho. Mas, por exemplo, ó, o quadrado tem quatro lados iguais, o losango também. Mas se eu esticar aqui, ó, olha o que aconteceu. Os quatro lados são iguais e os quatro ângulos são iguais. Então, a posição dá a ideia de um losango, mas na realidade isso aqui só é um quadrado que está virado de lado. Mas eu poderia pegar essa figura, tirar ela daqui, ó, e fazer uma outra figura com quatro lados iguais, ó. Deixa eu fazer aqui para você ver. Cadê? Aqui, ó. Essa figura, ela tem quatro lados iguais. Ela é um losango. Por que que ela não é um quadrado? Porque ela não tem os quatro ângulos de 90 graus aqui, os quatro ângulos retos. Então, eu posso dizer que esse primeiro quadrado aqui é um losango, mas eu não posso dizer que essa figura aqui, esse losango, é um quadrado. E aí vem a máxima. Todo quadrado é losango, todo quadrado pode ser chamado de losango, mas nem todo losango pode ser chamado de quadrado. Então, existem várias questões aí dentro da geometria que às vezes dá uma bugada aí na nossa mente e a gente tem que ficar esperto para não errar esse tipo de questão, certo? Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado
Não esquece de deixar seus comentários aí, não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, certo? Então não esqueça disso. Até a próxima aula. Fui, um forte abraço. Tchau, tchau.